Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todo o povo da favorita Jardim Alvoredo, Araucária. Eu quero dizer para vocês que eu estou há 2 anos e 7 meses na Igreja Assembleia de Deus Favorita, Jardim Alvoredo, Araucária, Curitiba, Paraná. Vocês já me conhecem. Eu sou o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Semana passada eu tinha dito para os irmãos que eu iria colocar por terra, tá entendendo? A situação que está acontecendo dentro da nossa igreja. Colocaram pessoas, tá entendendo, em adultério e prostituição para dar lição de moral e para pregar o evangelho em cima do altar, em cima do púlpito. A Bíblia diz que isso é pecado, está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Os mentirosos, os injustos, eles não herdarão o reino de Deus. É a Bíblia quem diz. Deixa eu lhe dizer para você, eu fui conversar com o pastor Celso, que é o pastor presidente. Ele disse para mim o seguinte: pastor Nelson, eu sou pastor da igreja, eu mando, eu faço e ninguém estorva aquilo que eu faço. Porém eu disse para ele: pastor, o senhor já não é mais pastor da igreja Assembleia de Deus Favorita, porque o senhor vendeu a igreja para o pastor Marcos. O senhor vendeu por 35 mil reais. E a Bíblia diz que a gente, meu irmão, a gente não pode vender aquilo que não é nosso, porque nós já estamos comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E nós não podemos ter exemplos de pessoas que não têm compromisso com Deus pregando em cima do altar. Eu ando diretamente, são mais ou menos 2 meses, são 2 anos e 5 meses. São 2 anos e 5 para 4 meses que eu sou pastor aqui. Eu conheço a situação da igreja. Não se pode vender os membros, não se pode vender a igreja, não se pode ganhar dinheiro com a igreja. E o pastor Celso, em família, virou e falou: a igreja é minha, eu faço o que eu quero. E ele vendeu a igreja com os membros juntos. E sabe o que é pior? Sabe quem é que vai pagar essa conta? Você vai pagar a conta da sua venda. Eu sou contra, a palavra diz que o evangelho é de graça. De graça você dá e de graça você recebe. Eu falei para o pastor Marcos, no dia que o senhor colocar prostituto, no dia que o senhor colocar pessoas que fazem sexo fora do casamento, e que é gente do círculo de oração, que conhece a verdade, falando e dando lição de moral na igreja, eu vou me manifestar. Porque eu ando 20 km por dia vendendo saco de lixo, chego cansado. Eu quero que pessoas de Deus, que tenham experiência, que tenham exemplo de vida, pregue o evangelho. Só que infelizmente pessoas que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a palavra. E eu chamei o pastor Celso, falei: pastor Celso, por que o senhor tem raiva de mim? Ele falou: pastor Nelson, eu tenho raiva do senhor porque o senhor fala muito a verdade. E eu falei para ele: pastor Celso, por que o senhor vendeu a igreja para o pastor Marcos? Você não pode vender as pessoas. A Bíblia diz que ninguém pode vender aquilo que Jesus comprou. Jesus comprou com o sangue dele. Jesus comprou os membros com o sangue dele. Então você não pode vender aquilo que não é seu. A Bíblia fala que é pecado. O prostituto, a pessoa que saiu do círculo de oração, largou o marido e agora sobe em cima do púlpito para dar lição de moral, não tem exemplo. Não tem exemplo. Eu falei que eu ia falar. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas a intenção nesse ambiente, a intenção é dinheiro. A intenção é arrancar o dinheiro. O pastor Celso foi botar uma igreja lá em Curitiba. Ele tentou vender para o homem. Os homens botaram ele para correr de lá. A Bíblia diz que a gente não pode usar desses meios para pregar o evangelho. O que aconteceu?
Daqui a pouco você vai ver no Facebook. Não, eu quero... Não. Infelizmente. O que aconteceu? Amém? Eu já falei tudo. Eu já comigo. falei tudo. Então, preste bem atenção na mensagem que eu vou te... Não, então, eu vou mandar. Não, então desliga tá isso aí. Não, então desliga isso aí. Em primeiro lugar, desliga isso aí. Vamos respeitar o espaço de todo mundo. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Eu sou pregador do evangelho, sou pastor na igreja. Amém. Já há 2 anos e 6 meses você me viu na rua aí jogado, Amém. largado. Voltei para a casa de Deus, tá entendendo? E eu tenho um trabalho no Facebook. E no Facebook eu sempre digo a verdade. Tá entendendo? Eu falo sempre a verdade. E o pastor ficou muito chateado comigo. Deus começou a me dar visões e revelações dentro da igreja. Já no início de 2 anos e 7 meses atrás. E eu cheguei e conversei com o pastor. Falei, pastor, me diz o que está acontecendo com a igreja. Ele falou, pastor Nelson, é o seguinte. Pastor Celso me vendeu a igreja. Depois que ele me vendeu a igreja, por 34 mil, porque ele não gosta do povo daqui, aqui dá muita lama. Nem ele, o pastor Marcos, também gosta do povo daqui. Eu peguei a igreja, porque era um terreno, você está entendendo? Junto com os membros dentro, e estou pagando para ele 34 mil. Paguei 4 mil reais, com mais os 30 mil, os membros pagam os membros. A Bíblia não fala que você tem que ser vendido dentro da igreja. E aí o que ele fez? Ele pegou, tirou, saiu daqui, entregou a igreja na mão do genro dele, que não é genro, olha, começa tudo errado. A esposa do pastor presidente largou um outro pastor, se alinhou a esse, porque ela não se submeteu à palavra de Deus. Porque quando você é serva de um pastor grande, que tem igreja, a Bíblia diz que você é submisso ao homem de Deus. Você concorda isso? Agora, por que ela se alienou a um outro pastor? Esse pastor começou o culto lá embaixo, aí ele comprou aqui parcelado, eu levei o pastor Marcos para a churrascaria Rodonorte, levei o pastor para a pizzaria, para poder chegar diante dele, para poder a gente ter uma amizade, conversar e levar, tá entendendo? A palavra de Deus na segurança. Só que o que acontece? Aqui, se você der o dízimo, você tem vez, você pode ser traficante, você pode ser beberrão, você pode ter 2 mulheres, você fala. Mas se você começar a pregar a Bíblia, bater de frente, inclusive eu falei para ele, pastor, não se vende igreja, não se vende pessoas, isso é antibíblico. Você pega, você deixa o pastor ali e parte para outro lugar. Mas você não chega e fala, pastor, estou te vendendo a igreja, dá tantos membros, tem tantos de dízimo, você tem que me pagar. E isso foi muito constrangedor. Primeiro que você não pode vender aquilo que você não tem, que não é teu. Segundo que nós fomos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aí quando eu comecei, que eu estou 2 anos no meio dessa família, que eu entrei no meio, eu vi a podridão. Eu falei, epa, aí eu cortei, porque eu ganho 4 mil por mês, eu dava 400. Eu falei, peraí pastor, quer dizer que você vai pagar os 34 mil? Não, eu dei 4 mil do meu dinheiro que estava lá, eu vou pagar os 34 mil. Eu virei para ele e falei, como que o senhor vai pagar os 34 mil? A igreja paga a igreja. Quer dizer, você paga pela sua venda. Você acha isso justo? Você acha isso justo? Sai definir. Você acha isso justo? Deixa ele. Não, mas aí eu tenho que alertar, porque para me te enganar, eu posso te enganar com palavras lisonjeiras. Tá certo, eu sei que não vai se... Eu posso te enganar com palavras lisonjeiras. Amor, ele explicou para mim. Deixa eu falar. Mas o senhor não tá se sentindo bem aqui? Não é que Deus me colocou. Deus me colocou. Pra Deus e todo mundo, não. Deus não vai... Deus me colocou. Amor, ele me explicou. Deus me colocou. Mas o senhor não tá gostando, ele pega as malas dele. Não, o problema não é esse. O problema não é esse. O problema é que as pessoas, elas são infiéis e colocam... Só para você ter uma noção, você sabe o que aconteceu? Ó, você sabe o que aconteceu? Deixa eu te dizer. Você sabe o que aconteceu? Tem um camarada que ele morava ali junto com aquela baixinha que passou aqui agora me xingando. Você viu? Junto com o jovem. Eles me atazanaram demais ali. Aí botaram a família deles para correr. Ela cantava no círculo de oração, dirigia as crianças, saiu 5 famílias daí. E chegava ali, ela estava com um copo de cerveja dançando lambada, naquela casinha azul ali. E o Edmilson, aquele que mora naquela casa do lado de cá, que a filhinha dele cantava aí, falou, olha lá, pastor Nelson, você tá vendo?
E quando eu fui falar, eles se levantaram. Eu falei assim, pastor, vamos lá. Ele foi lá de carro, eu falei, naquela ali que é a dirigente das mulheres do ciclo de oração das crianças, e ela com um copo de cerveja, com a calcinha bem enfincada no rego, e a família deles tentando tirar a minha casa de mim. Foi aí que onde os caras botaram eles para correr dali. E quando eu me levantei contra... Aí agora o que ela faz? Ela larga o marido dela, presta atenção, ela larga o marido dela, se une àquele jovem que passou aqui com ele, e vai na igreja dar lição de moral, pregar a justiça. Não pode isso. Deus não gente, transforma? não, Deus transforma. Eu entendo Deus você. certo você ficar Eu julgando. não, eu entendo o que você falou. Mas sabe o que acontece? É o seguinte: uma coisa é quando você não tem conhecimento, você vem amaziado. Você pode tomar Santa Ceia, você pode tomar, tá entendendo? Você pode estar livre na igreja. Você não conhece a lei de Deus, os estatutos da palavra de Deus. É uma coisa. Você já Tá entendendo? Agora, quando eu entrei na família, a mãe dela, a mãe do pastor presidente, na verdade, o pastor que está aí, que é o pastor presidente, ele não pode mais mandar aí. Porque o pastor Marco virou para mim dentro do restaurante, que eu levei ele no Rodo Norte, levei ele na Pizza Pé. Eu andava com a família de cima para baixo. Ele falou assim, o dinheiro agora quem entra lá é meu, e se ele mandar lá, ele tem que ficar bem quietinho. Por quê? Porque ele foi aplicar isso lá no Sítio Cercado, botou uma outra igreja para botar um cara lá para vender a igreja para o cara para poder estar recebendo os dividendos. Você sabe o que acontece? O povo lá botou ele para correr, ele ficou sem a igreja. Então ele vem aqui agora. Por que ele está vindo aqui direto? Para poder receber as parcelas que o pastor Marcos deve para ele. Você entendeu? Existe uma sujeira. Desculpa te incomodar. Não, mas tá tudo de bem. Eu queria saber, só queria entender, beleza? Amém, você tá não, tudo de não bem. leva eu a mal, não, tá? Não, beleza, mas... brava. Não, tá tudo de bem. Por quê? Porque eu sei... É que as minhas crianças tá ali, as minhas crianças se assustou. Eu falei, não, vou lá conversar com ele, numa dessa, dar uma... Entendeu? Mas é... Cada um na sua luta, eu não vou vir. Mas o que você acha? Você mesmo como uma pessoa que tem temor de Deus, mas ainda não se entregou a Jesus, você acha isso certo? É por isso que eu não vou na igreja evangélica, meu amigo. Porque existe muita coisa que não vem aos olhos de quem é visitante, de quem é... Você pagaria pela tua venda dentro da igreja? Não. Mas o que você entendeu? Entendeu que a pessoa está pagando pela venda dela dentro da igreja. O senhor está na tua razão. Existe duas versões. Eu escutei a tua. Existe duas versões. Agora pergunta para ele assim, pastor, o senhor comprou a igreja? Ele vai dizer... Eu não sou frequentador da igreja, então não cabe a mim... sua esposa não cabe a mim ficar cercando, entendeu? É porque minhas crianças se assustou, por isso que eu vim conversar com o senhor. Porque minhas crianças sempre estão ali. Por isso que eu vim conversar com o senhor. Me perdoe, me desculpe, você tá na tua luta, é mais por causa das crianças, entendeu? Isso. O senhor não me leva a mal. Eu tive que expor. E agora eu vou pro Facebook, que eu vou dar a aula. Bom, eu fiz aqui o que eu tinha que fazer, expus, tá ao vivo, e eu estou ao vivo como vive o Senhor, Deus para todos sempre. E agora nós vamos, né, direto para a casa. Porque esta foi a razão do porquê. Esta foi a razão do porquê. Amém? Infelizmente, né, querido? O pastor Marcos, ele vendeu a igreja, o pastor Celso vendeu a igreja para o pastor Marcos. Amém? E o pastor Marcos, ele, infelizmente, né, tá pagando ou fazendo os membros pagar pelo aquilo que ele comprou. Não se pode comprar aquilo que não é seu. E não se pode vender aquilo que já foi comprado. Não se pode comprar aquilo que não é seu. E não se pode vender aquilo que já foi comprado. É isso. Amém? Então, querido, eu tive que fazer essa matéria ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Como vive o Senhor Deus para todo sempre. Como vive o Senhor Deus para todo sempre. O pastor Marcos, né, comprou a igreja e ali a pessoa pode pregar em adultério, ali a pessoa pode cantar em adultério, ali a pessoa pode dar lição de moral em adultério. É isso. Eu falei que ia fazer. Eu falei que ia fazer e fiz. E fiz. Ele me desafiou.
Ele me desafiou. Ele me desafiou. E eu fiz. Eu fiz porque é inadmissível, né? É inadmissível um pastor vender a igreja junto com os seus membros dentro, né? Eu estou chegando agora em casa, né? E nós vamos agora fazer essa reunião ao vivo em nome de Jesus. Deixa eu aqui sair. Eita nós, né? Estou chegando agora em casa. Tive agora um desafio. Cumpri o meu desafio que eu tive que fazer, tá? Tô chegando em casa. Tô chegando em casa. Tô chegando em casa. O bicho pegou, irmão. Pegou, porque nunca você desafia um homem de Deus. Não desafia um homem de Deus, não. Não desafia, não. Eu fui lá e falei ao vivo. Ao vivo. E os ímpios vieram até a mim. Os ímpios vieram até a mim. E tentaram me blecar. Os ímpios da rua vieram até a mim. Tentaram me blecar. E eles falaram: ô negão do saco preto, pastor Nelson, a gente te respeita. A gente gosta de você. O que está acontecendo? E eu cheguei e narrei para eles. E eles falaram: cara, mas isso é muito sujo. Eu falei: isso é muito sujo. Eu venho orientando aqui dentro, irmão. Eu venho falando aqui dentro. Não desafia homem de Deus. Não desafia homem de Deus. Não desafia homem de Deus. Eu falei pro pastor Marco, não deixa prostituto pregar aí e cantar. Pastor Marco, pessoas que saíram do círculo de oração, largou o marido, se uniu a um jovem e agora vem aqui pregar o evangelho aqui dentro, dar lição de moral, sem estar em comunhão com a igreja. Tomou a Santa Ceia, tripudiou de mim como um pastor em cima do altar. E quando eu fui questionar o pastor Celso e o pastor Marcos, eles viraram para mim e disseram o seguinte: a igreja é minha, eu faço o que eu quiser. E eu falei para o pastor Celso: solta lá, a igreja já não é mais tua. Você sabe por que a igreja já não é mais tua? A igreja já não é mais tua porque eu entrei com o pastor Marcos há 2 anos, né, atrás, que eu estou 2 anos e 7 meses naquela igreja. E conversando com o pastor Marcos, por causa das visões que Deus estava me dando em sonho há muito tempo, e o pastor Marcos virou para mim e falou: pastor Nelson Nascimento, eu vou te falar coisa que já não é novidade, porque Deus está te revelando. Deus está te revelando, pastor Nelson. Né? Então eu vou falar coisa para o senhor que já não é mais novidade. O pastor Marco, o pastor Celso, né, da Igreja Assembleia de Deus, favorita, Jardim Alvoredo, Araucária, Curitiba, Paraná. Tempos atrás, ele virou para mim e me vendeu a igreja por R$34 mil. Vai vendo. Quando você quiser assistir, você assista ao retrô que eu fiz um escarcéu na frente da igreja. Eu já tinha avisado aqui que eu ia fazer, os meus seguidores sabem o que eu faço. Aonde eu tô, a casa de Deus não vai virar bagunça. Não vai! Eu falei e eu narrei. Então, o que acontece? Quando eu chego dentro da igreja, eu perguntei ao pastor: pastor, quanto foi o preço da igreja? Ele falou R$34 mil. Quanto o senhor pagou? Eu paguei R$4 mil e eu vou tirar da igreja e os membros vão pagar. Quer dizer, olha a corrupção, gente. Olha a corrupção. Onde está a corrupção, pastor Nelson? Primeiro, que você não pode vender aquilo que não é seu. E ninguém pode comprar aquilo que já foi comprado, que é a igreja de Jesus Cristo, que ele comprou com sangue, com a vida dele. Ele comprou com sangue, com a vida dele. Agora, trocar moedas. Mas o que é mais interessante, quando eu fui conversar com o pastor Celso, numa reunião de homens dentro da igreja, na segunda-feira, ele falou assim para mim: a igreja é minha. Eu falei: já não é mais, porque o senhor vendeu a igreja. Não se vende casa de Deus por dinheiro. E ele tripudiou para mim e disse: a igreja é minha, eu faço o que eu quiser. Pois bem, pastor, deixa eu mandar um recado para o senhor. Sua vida já começou errada. O senhor que é pastor presidente, casou com a esposa de um pastor.
Agora, por que que a esposa do pastor largou o outro pastor? Os ouvintes sabem? Porque a palavra de Deus, irmão, deixa eu explicar aqui para você. A palavra de Deus, quando não obedecida, ela não muda ninguém. A palavra de Deus, quando não obedecida, ela não muda ninguém. Ela só muda aquele que obedece. Isaías diz, eis aí o caminho, andai nele. Eis aí o caminho, andai nele. Você anda no caminho de Deus se você quiser. Eu estou aqui. Eu posso sair daqui agora e posso ir no tráfico pegar uma cocaína. Eu posso sair daqui agora, meter o dinheiro no bolso e ir na zona pegar a mulher. Agora, por que ela não ficou com o marido dela? Porque ela não foi humilde o suficiente para se submeter, você está entendendo? Às ordens do esposo. E aí, sai, já é mulher, que já é trabalhada na vida de pastor, né? Casa com outro pastor, e procuram com outro pastor a formar uma igreja. Começaram lá na Associação dos Moradores, e lá na Associação dos Moradores, onde eles começaram, eles compraram um terreninho para cá na Invasão, aqui, Favorita, Jardim Alvorada, Araucária, Curitiba, Paraná. E chegou ali, a igreja começou a crescer. Só que a igreja começou a crescer, e eu cheguei para o pastor e falei, pastor, Deus está me dando muita visão, as cadeiras estão andando. As cadeiras estão flutuando. E eu entendi. O que flutua não tem estabilidade. E Deus falou, começa a observar. Eu comecei a observar a situação da igreja. E a igreja, por si só, o pastor nunca prega. Ele sempre tira o dinheiro do povo, convida pregadores e prega. Quando eu pergunto para ele, que eu sou pastor também, pastor, por que o senhor nunca prega e nunca deixa eu pregar? Não, pastor, que nós temos que dar comida diferente. Que comida diferente? Você lembra do que eu tenho pregado aqui, do que eu tenho dito aqui? Então, a intenção desses camaradas, primeiro, é sensação de poder. Eles querem o poder. Mandar, quer dinheiro. E se você se alienar aqui, ou for membro da igreja favorita, porque ali tem amaziados que saíram do círculo de oração, casaram com outros homens, que não se submeteram, crentes que largaram seus maridos, casaram com outros homens, tanto do pastor presidente até as ovelhas. Oséias capítulo 6. O que diz lá? Assim como, capítulo 4, né? Assim como é o pastor, assim serão as suas ovelhas. Você entendeu como é que funciona a coisa? Essa é a pegada da visão. Essa é a pegada da visão. Pessoas sem reputação na igreja, que vendem pessoas, que fazem da casa de Deus o comércio. Bom, o pastor Celso não é genro do pastor Marcos. O pastor Marcos é casado com a filha da mulher do pastor Celso. O pastor Celso falou, então está tudo em família. E eu falei, como é que você vai pagar isso, pastor? Ele falou, eu tiro das ovelhas. As ovelhas, elas mesmas pagam a venda delas mesmas. Falou na minha cara. Na churrascaria Rodonorte. Na pizzaria Pé. Sabe o que acontece? Eles não estão nem preocupados com as almas, nem tirar o carrapicho, nem limpar. Eles estão preocupados com o que entra. E quando você vai falar, você toma banco. Que eles já disseram para mim, aqui mando eu, aqui falo eu. É eu que dou as ordens aqui. Então ali só vai ficar, gente, quem alisa o pecado como eles. Quem é conivente como eles. Se você se levantar com a verdade dentro daquele ambiente, você não tem capacidade mais de cantar e nem de subir no altar ali. O pastor Celso disse para mim, você está falando, irmão, confrontando a gente, se contar comigo, você nunca sobe em cima do altar aqui. E não subirei, e nem subi. Por quê? Porque o altar deles é corrupto. Deus já não está nesse ambiente, irmão. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo,
Eu vou mandar para você, depois eu vou em Atos, capítulo 8, versículo 20. Olha o que está escrito lá, hein? Olha porque Deus já não está mais nesse ambiente. Eu vou aqui elucidar a vocês. Em Atos, primeiro eu vou em Atos. Eu vou em Atos, capítulo 8, versículo 20. Vamos ver o que está escrito lá. Um certo Simão, né, ele queria que Pedro, né, desse para ele a porção do Espírito de Deus, para que com a porção do Espírito de Deus ele pudesse ganhar dinheiro. Olha lá. Por este tempo nasceu Moisés. Olha lá. Diz que é Atos capítulo 8. Deixa eu ver. Atos capítulo 8, versículo... Pedro, olha lá, ó. Esse certo Simão, ele se converteu na pregação de Filipe. E ele viu Filipe colocando as mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E então Filipe vai agora para Jerusalém. Quando Filipe chega em Jerusalém, apresenta as almas. E Pedro ora pelas almas. E Deus batiza que eles não foram batizados com o Espírito Santo. E esse outro Simão, que era um mágico, vira para Pedro e diz assim, ó. Olha lá. Vendo-lhe, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo. Ofereceu-lhe dinheiro, porque ofereceu-lhe dinheiro, propondo-lhe, concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha a resposta de Pedro. Pedro, porém, lhe respondeu: o dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meios o dom de Deus? Agora, se Pedro falou isso, gente, presta atenção. Se Pedro falou isso para uma pessoa que ingenuamente, né, queria comprar, ele não tinha conhecimento, coitado de Simão, os dons de Deus com dinheiro, se ele se calasse, ficasse quieto, entrasse pelo caminho e colocasse as mãos, o Espírito Santo ia usar ele da mesma forma. Se Pedro falou isso, agora, meu irmão, imagina você, pastor Marcos, pastor Celso, que está em família, que vendeu a igreja por 34 mil reais. Aí você, que a sua esposa é membro da igreja, mede quantos membros tem na igreja, faz as contas, né, e vê quanto vale a sua esposa. Porque ela está pagando a prestação dela. Porque ele disse para mim na churrascaria, ele disse para mim na pizzaria pé, ele disse para mim no canto da igreja onde as crianças se reúnem. Eu falei para ele: pastor Marco, como é que o senhor vai fazer isso? Não, os membros mesmo pagam, né, as prestações. Quer dizer, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que os membros, eles pagam a própria venda deles? E eu virei: pastor, isso não está errado, pastor. E eu comecei a aconselhar ele para desfazer o negócio, mas ele não quis. Quer cantar na favorita? Quer cantar? Você pode largar a sua mulher, entrar com outra mulher lá, pagar o dízimo que você canta. Porque ali não importa como você está. Venha como está, fica como está. E ele me desafiou. Ele me desafiou. Eu falei aqui, vocês lembram? Eu falei: pastor, não me desafia. Se você me desafiar, você vai ficar envergonhado, porque eu tenho um megafone poderoso aqui. Eu vou chegar na frente da igreja e vou meter a boca. E quando você quiser, você pega essa gravação, no princípio, que você vai ver o que eu falo lá. E encheu na frente da igreja de ímpio e queria saber o que tinha acontecido. E eu narrei os fatos como eles são. E o ímpio fala assim: você está na tua razão. Porque nem o ímpio aceita tal atitude sórdida, suja, maquiavélica, bandida. Você não pode vender aquilo que não é seu.
E ninguém pode comprar aquilo que já foi vendido. A igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Jesus. Agora o pastor Marcos, juntamente com o pastor Celso, naquele rolo bandido, mentiroso. Agora, aqueles que comungam com a ideia dele, vai ficar lá com ele. Por quê? Porque desde a presidência, desde o pastor presidente, que casou com a esposa de um outro pastor, já dá para entender tudo, que não se submeteu às diretrizes da casa do pastor e nem da igreja. E ela largou o marido e se uniu ao pastor Celso e montaram outro ministério. A Bíblia diz, tanto a divorciada como a que casa com a divorciada comete-se adultério. Está escrito lá no Mateus capítulo 7 ou capítulo 5. Lê lá, você vai ver. Se você tiver dúvida, procura no Google. Agora vamos aqui, né, em Romanos. Romanos não. 1 Coríntios, capítulo 8, se não me engano, é capítulo 8. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá. Olha lá, ó. Capítulo 8, olha lá. Acho que é 2 Coríntios. Deixa eu ver, 2 Coríntios. Capítulo 6, deixa eu ver. Isso que é, 1 Coríntios capítulo 6. Deva ser isso. Capítulo 9. Diz assim, ó. Deixa eu ver se é no capítulo 9. Ah, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que diz assim, ó, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos negais nem por impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. A irmã estava cantando lá ontem, dando lição de moral. O marido dela eu conheço. Aqui, ó, que se levantaram contra mim, intentando contra o meu lar, foram expulsos daqui. Ela já era da igreja, dirigia as crianças, às vezes dirigia o grupo de círculo de oração. Aí ela, quer dizer, sábado e domingo ela cantava na igreja, né? E nas semanas consequentemente, aqui minha vizinha, né? Ela estava de shortinho tomando cerveja. E muitas das vezes eu falei com o pastor Marco cagou e andou. Aí o que que acontece? Tá tudo bem, nada pega, não dá nada, não dá castigo, não dá nada. Aí então ela larga o marido dela, pega o menino mais novo, chega na igreja, o pastor Marcos, o pastor Celso apresenta eles na igreja, agora, domingo passado, na Santa Ceia. Quando chega na Santa Ceia, com o pastor Celso, amostra eles na Santa Ceia, né? E eu de olho, que eu sou pastor também, né? O pastor Celso não colocou eles em comunhão. Ele disse que colocou, mas não colocou. E já vou explicar para você porque que não colocou. Falou que era para eles entrar em comunhão com a igreja. E eles não estão casados já há 6 meses. Ó, tchaco, na muchaca. Coisa pesada. E eu, aquilo ali estava me incomodando. E na reunião de segunda-feira eu falei, pastor Celso, por que nós estamos se reunindo aqui? Não, porque nós vamos fazer um grupo de homens para evangelizar. Eu fiquei quieto na minha. Todo mundo, um fala daqui, outro fala dali, outro fala daqui, outro fala dali, outro fala daqui. E se incomodaram comigo. Falaram, pastor Nelson, o senhor não fala nada? Eu vou direto no ponto, irmão. Eu virei e falei, pastor, a gente está se reunindo aqui para sair para evangelismo, para fazer grupo de homens para cantar na igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta, esse moço aí, ele já resolveu o problema dele com aquela senhora lá? Que é o moço, já resolveu o problema dele? Não, eu estou experimentando ele. Ele é exemplo para a igreja. Ela é exemplo, ela pode subir no púlpito, dar lição de moral para o povo, vivendo uma vida de prostituição.
Então para que nós estamos reunidos aqui, irmão? Engrenagem enferrujada não cabe em engrenagem nova. Jesus falou, não deita vinho novo em odre velho. Porque há de romper e será a maior ruptura. Mas isso aqui não é hora de falar disso aqui, é hora sim, porque vocês estão falando em união. E não está em união. Tanto é que o Senhor apresentou ele na igreja para botar em comunhão, quando rodou a Santa Ceia ele não tomou. Por que ele não tomou a Santa Ceia? Porque ele sabe o que ele está fazendo, ele é desviado da igreja, se ajuntou uma mulherzinha que era do círculo de oração, que cantava no círculo de oração, bebia cerveja, botava shortinho, e sábado e domingo ela estava no círculo de oração. Aí ela desvia da igreja, abandona o marido, pega um outro jovem e agora está dentro da igreja. Assim, e tudo está como, não, eu que mando na igreja, é você que manda. Eu falei para ele, você já não manda mais, porque você vendeu a igreja para o pastor Marcos. O pastor Marcos pagou pela igreja. E o pastor Marcos se levantou contra mim. Eu falei, vocês não têm moral para falar comigo, porque vocês, em vez de limpar a ovelha, vocês acoitam o pecado. Vocês gostam da lepra, gostam da podridão. Essa é a grande verdade. Aí eu falei para ele, olha, não coloca ela para cantar mais. Porque se o senhor colocar ela para cantar, grava bem o que eu estou falando. Você vai me desafiar. E se você me desafiar, você vai ver o que eu faço. E foi hoje. E foi hoje. Levei o meu megafone poderoso, e falei na frente da igreja. Pastor Marco vendeu a igreja e os membros pagam pela sua própria venda. Pronto. E comecei a pregar, a elucidar o povo. A rua encheu, os ímpios veio para o lado de fora. E eles ficaram sabendo a realidade. Agora vamos esperar. Amém? Se Deus apoia a podridão, a igreja vai multiplicar. A igreja vai encher. Se Deus é contra o pecado, contra essa sórdida trama em família de dinheiro, um vendendo a igreja para o outro e fazendo os membros pagar pela sua própria vida, pela sua própria vida, né? Eles venderam, o pastor Marco ganha 4 mil reais, ele paga 2 mil reais de aluguel na casa dele, ele não vai botar o rico dinheirinho dele ali, até porque ele arranca dali para pagar a sua faculdade de ensino médio, que ele está fazendo faculdade para dar aula. Ele se importa mais com os livros dele do que com a Bíblia, nunca prega na igreja, sempre chama alguém para pregar. Pega a visão. Pega a visão. Se você é de Deus, se você quer ver mudança, é uma igreja que você não pode entrar. Porque ali, se você falar do pecado, porque ali vai ter gente lá. Quando a pessoa, presta atenção, gente, quando a pessoa é do mundo, vem amaziada, não tem conhecimento da palavra de Deus, é totalmente justificável. Ela pode tomar a Santa Ceia, ela pode se batizar, ela pode cantar no coral, ela pode dar testemunho, ela não tem conhecimento. Ela está arrependida de coração. Ela recebeu a Cristo na vida dela. Agora, cabe à igreja ir elucidando e colocando no coração, ó irmão, agora você casou, está tudo direitinho, não dispensa seu marido, leia a palavra, se submete à palavra para que você possa se submeter ao teu cônjuge. A esposa do pastor Celso não se submeteu ao cônjuge dele, do outro pastor que ela era casada. Você entendeu? Então a intenção final desse fundamento da igreja lá que eles fizeram é o quê? É o dinheiro e o poder. Aqui eu mando e se falar o que me desagrada, eu bleco, não vai ter oportunidade em cima do púlpito, e se não dizimar, não dá dinheiro também, não tem oportunidade. Eu fiquei 1 ano aí sem ter oportunidade. Eu fiquei de boa. Fiquei 2 anos e 7 meses, 1 ano não me deram oportunidade, porque começaram a ver aqui o meu confronto no Facebook. Daqui a pouco, a qualquer momento, a gente volta, que é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Pai do Senhor.